Mulheres formosas, carros rápidos, guitarras violentas, homens com seus cabelos recheados de laque. Isso são só alguns dos elementos que fizeram parte do incrível glam metal dos anos 80, que a gente vai dissecar de maneira intensa no episódio de hoje. Então, sem mais delonga, bora pro vídeo. E digo mais, eu tenho um presente pra você que gosta de glam metal, só que eu não vou revelar agora, vou deixar pro final do vídeo. Então senta aí e vamos nessa. Grande glam metal, gênero que fez muito sucesso nos anos 80 e que deixou uma marca registrada na cultura pop. Esse gênero, glam metal, ele também foi conhecido como hair metal e era caracterizado por um visual extravagante, uma sonoridade mais leve e acessível que o heavy metal tradicional, e as letras falaram geralmente sobre festa, sexo e, claro, rock and roll. Mas você deve se perguntar, como que surgiu esse gênero? Bem, pra gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo, especificamente pros anos 70, quando bandas como Kiss, Alice Cooper, New York Dolls, Sweet e outras já estavam fazendo muito sucesso misturando elementos de hard rock, heavy metal e roupas extravagantes, maquiagens, elementos de teatro. Essas bandas ajudaram a definir alguns dos estilos visuais que o glam metal iria trazer nos anos 80. Principalmente características que levam mais para um lado andrógeno, coisa que, por mais que o glam metal dos anos 80 fosse algo levado mais para um machismo ou até um sexismo por parte das mulheres, eles mantinham imagem de mulheres ou aspectos femininos dentro de seu visual, o que pode ser até um pouco irônico, né? Mas que não deixa de ser uma característica do estilo. No início dos anos 80, o glam metal simplesmente explodiu nas paradas de sucesso. Era rádio, era na televisão, era em todo o mundo. Bandas como Van Halen, Def Leppard, Poison, Motley Crue, Bon Jovi, Guns N' Roses se tornaram ícones do gênero, com canções que misturavam riffs de guitarra poderosos com melodias pegajosas e letras que falavam sobre amor, festas e excessos. O visual desses músicos também se tornou uma parte importante na cultura popular, com cabelos compridos, roupas brilhantes e maquiagens exageradas. E faz total sentido esse gênero ter explodido na época. Era anos 80, cara. Você lembra o que tava rolando nos anos 80? Era New Wave. New Wave é aquele pop maravilhoso, aqueles sintetizadores mágicos. E contrapartida, no ramo do rock mesmo, a gente tinha o heavy metal se desenvolvendo de maneira cada vez maior. Só que assim, o heavy metal sempre foi uma música de nicho, nunca foi algo que agradou aos ouvidos populares. Então, simplesmente um gênero onde tem garotos bonitos usando roupas elegantes, com músicas com refrões fáceis de cantar, guitarras pesadas, uniu. Agradou desde o moleque que tá começando a ter uma influência até a sua mãe tá ouvindo na MTV. Porque assim, como mais gravadoras estavam investindo nisso, era algo totalmente comercial. No sentido que tinham vários clipes bem produzidos na MTV, você tinha fácil acesso a esse conteúdo. Então foi uma consequência esse gênero ter explodido da maneira que explodiu. Mas assim, até agora eu só fiquei de blá blá blá. Eu vou te mostrar um pouco alguns trechos aqui dos melhores shows e performances do gênero para você entender realmente do que eu tô falando.
Cara, como nada é eterno nessa vida, não seria diferente com o glam metal. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a popularidade do gênero já começou a diminuir, devido a várias mudanças no cenário musical, seja pela ascensão do grunge com bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, que trouxeram estilo musical e uma nova estética, que deixou o glam metal fora de moda, ficou bem cafona na verdade. Algumas bandas tentaram até se adaptar a essas mudanças, mas muitas desapareceram ou simplesmente mudaram de estilo. E faz total sentido essa mudança porque assim, o grunge ele veio em contrapartida e contra tudo isso, né? Misturando elementos do punk com heavy metal de uma maneira mais underground, lá em Seattle, né? Comenta aí se você quer um vídeo que eu faça falando sobre o grunge e seu auge também, beleza? Apesar da queda em popularidade, o legado do glam metal ainda faz sentido nos dias de hoje. Muitas bandas atuais ainda se inspiram na sonoridade e no visual do gênero, e ainda tem muito fã por aí que gosta de apreciar as músicas, as apresentações, mas também é importante mencionar, as críticas que o gênero recebeu por causa dos seus visuais, das suas letras sexistas, refletem muitas coisas que estavam acontecendo na época, seja o contexto social quanto a cultura daquele tempo, então vale a pena pensar por esse lado também. E eu simplesmente acho incrível como a gente ainda tem material daquela época sendo publicado hoje em dia, seja pelo filme igual o do Motley Crue que você pode ver na Netflix, quanto livros como o próprio The Dirty do próprio Motley Crue, que é incrível também. E falando nisso, eu tenho um presente pra vocês. Lembra que eu falei lá no começo? Vou explicar certinho agora pra você. E através de uma parceria exclusiva aqui no canal, se você é fã de música e quer conhecer a história do hard rock e do glam metal dos anos 80 de uma maneira única e envolvente, não pode deixar de ler o livro Nothing But a Good Time. Nesse livro, os autores Tom Bijori e Richard Benstock contam a história completa do gênero, desde a sua origem até a sua queda, com entrevistas exclusivas com músicos, produtores e outras figuras importantíssimas da cena, com uma narrativa cativante e cheia de detalhe. Nothing But a Good Time é o livro perfeito para quem quer se aprofundar na história do hard rock. E o melhor de tudo é que você pode comprá-lo agora mesmo, no link da Amazon que eu vou deixar aqui na descrição. Não perca a chance de ter esse livro incrível em sua coleção e de mergulhar na história fascinante do gênero que marcou uma geração e que vai fazer você sentir como se você estivesse no palco com as maiores bandas de rock do mundo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do glam metal, desde as suas origens no hard rock, heavy metal nos anos 70, até a sua queda e auge entre 80 e 90. Deixe a sua opinião aí no comentário e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso ajuda muito para você estar vendo mais conteúdos igual a esse. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!